Meu Deus do céu, que coisa mais linda esse louvor da Andrícia Rosson. Eu digo, ela só podia estar apaixonada, não é possível. Para ela fazer um louvor lindo desse, é lindo demais. A minha amiga Andrícia Rosson, lá do Sul, canta demais essa menina. E nós vamos aí agora, né, com a nossa entrevista com o nosso Fernando, né? E você fica ligadinho aí, porque é bênção demais para as nossas vidas. Começando aqui, a paz do Senhor, irmão Fernando. Paz do Senhor, Silmara, todos os ouvintes aí, Deus abençoe. É um prazer ter você aqui, muito obrigada, porque foi uma coisa tão rápida, mas quando Jesus está no negócio, tudo dá certo. Tudo dá certo, né? Porque eu estava ouvindo o Fernando contando o testemunho numa rádio, assim, foi uma coisa de relance. E eu disse, meu Deus, mas que testemunho forte. E eu imediatamente liguei para o Fernando, né? E assim, ontem à noite, e ele me respondeu... Era mais de meia-noite. Era mais de meia-noite, né? Quando ele me respondeu, eu já estava dormindo. E hoje de manhã eu vi a mensagem e deu tudo certo, e o Fernando está aqui, para a glória de Deus. Começando aqui, Fernando, você nasceu no berço evangélico? Não. Eu fui para a igreja com aproximadamente 15, 16 anos. E com 17 eu me batizei nas águas, né? E comecei a nossa caminhada com Cristo. Você é de que ministério? Eu sou do Ministério do Belém, Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Benção. Setor 117. Meu ministério, Belém também. Amém. Então somos belemitas. Somos belemitas. O Fernando é casado. Casado, pai de 2 filhos. Casado há 12 anos já. Benção. Um menino com 8 e uma menina com 2. Que bênção. Prega, canta. Eu não prego, mas eu falo que Jesus é bom, né? O importante não canto, foi o que eu te falei, eu sou cantor de chuveiro, né? Cantor de chuveiro. Quando fala assim, canta bem, viu? Mas então vamos aí. O Fernando tem um testemunho forte e vamos começar. Eu vou, assim, como na verdade eu não sei bem o testemunho do Fernando, ele vai começar contando o que houve com ele, né? Então pode... Então é assim, no ano de 2017, no mês de julho, aproximadamente dia 13, foi o ápice das minhas dores de cabeça. Eu vinha já lutando com isso já há alguns meses, mas eu achava que isso era um problema comum, uma dor de cabeça normal. E quando foi no dia 12 para o dia 13, foi aquele auge, o pico de dor de cabeça, onde eu falei, olha, realmente eu tenho que buscar alguma outra ajuda, alternativa, né? E quando eu cheguei no médico, assim, para os irmãos entenderem, tudo foi feito pelo SUS. Até estava falando com a Silmara, né? Sim. Eu não tinha plano de saúde e eu até brinco hoje em dia, uma brincadeira assim, no bom sentido. Sim. Eu falo que é Jesus. Foi o que eu até falei na rádio ontem. Porque o que Jesus fez no Só SUS, ele faz. No SUS não teria o que fazer. Né? Porque a gente sabe que vai marcar uma consulta hoje e demora 2, 3 meses. A gente comentou, né? Com certeza. E aí eu consegui uma consulta, eu fui num clínico geral, e ele falou assim para mim, olha, você tá com enxaqueca, gastrite, está com algumas coisas, eu vou te pedir uma endoscopia. Pediu a endoscopia, eu fiz, e deu que eu tinha endoscopia, eu fiz mais de 9 endoscopias. E, passado isso, as dores de cabeça continuavam. Ele me pediu para eu parasse de comer algumas coisas que eu comia, que poderiam me causar dores de cabeça, e eu parei de fazer. Só que as dores de cabeça continuavam. Pois bem, ele me encaminhou para uma neuro do próprio do SUS, onde eu fui, e ela falou assim para mim, o que eu posso te ajudar? Quando eu cheguei na consulta, ela falou assim para mim, você é muito novo, mas por que você está tendo esses problemas? Porque eu contei para ela, né? Eu falei assim, olha, eu também não sei, doutor, eu preciso que a senhora me ajude. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te pedir uma tomografia do seu crânio para ver o que está acontecendo, né? E quando eu fiz, eu entrei numa máquina, acho que todos aqui sabem, né, que é uma máquina de tomografia, fiz o exame, a moça que opera aquele aparelho falou assim, ó, você quer vir buscar o seu exame ou você quer pegar pela internet? Eu falei, olha, com a facilidade que nós temos hoje em dia, é mais fácil eu pegar pela internet. Ela me deu um usuário e uma senha e falou, olha, daqui 2, 3 dias está pronto. Só que no mesmo dia eu já estava acessando. Porque eu estava tão ansioso em saber o que eu tinha, porque a ansiedade falava mais alto. Com certeza. Né? E aí
eu cheguei onde eu trabalho, fiz o download, para surpresa dos irmãos. Um dia depois já estava no sistema. Isso porque ela falou para mim que demorava de 2 a 3 dias. Então Deus estava trabalhando, né? Jesus. E aí, quando eu fiz aquele download, eu tinha comentado com você, tinha mais de 600 imagens da cabeça, de frente, de lado, de costas, né, de 45 graus, de 30 graus, porque ela ia mandando você virar e ela ia tirando as fotos. E no final estava lá, laudo conclusivo do exame. E aí, fiz o download, e quando eu bati o olho, Silmara, estava lá, na primeira linha, tumor de... Aí já me estremeceu as pernas, né? Tumor de quarto ventrículo causando hidrocefalia, pressão intracraniana. E eu até falo, hidrocefalia, mas quem a gente fala de hidrocefalia, você imagina aquela pessoa com a cabeça gigante. Sim. E a minha cabeça não cresceu nada. Nada. E aí, eu peguei aquele exame e sentado, liguei para minha esposa chorou, falou, olha, nós temos que voltar. E o pior, você ter que ler, né? Porque exatamente. Geralmente, quando assim alguém vai pega, até né? lá, né? Alguém pega e às vezes nem quer falar, né? Assusta e não, talvez se fosse outra pessoa que pegasse o exame, não ia nem querer te falar, que ia querer mais ou menos esconder. Exatamente. Mas ali você teve que ver, né? Eu tive que ver, peguei com as minhas mãos, porque eu até comentei com você, uma coisa é a gente ver o exame dos outros. Sim. A gente fica triste, a gente ora, a gente intercede e pede para o Senhor abençoar. E fazer a vontade dele. Mas é difícil a gente pegar o nosso exame. Porque foi o que eu te falei, não era um tumor no dedo. Era um tumor na cabeça. Bem complicado. E quando eu cheguei na médica, pra gente ganhar tempo, ela olhou meus exames e falou assim, como você chegou aqui, Fernando? Eu falei assim, eu vim dirigindo. Eu vim com a minha esposa, meu pai está aí, os dois estavam na sala comigo. Ela falou assim, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque assim, você só me falou que você tem dor. Mas esse exame aqui é de uma pessoa que anda cambaleando, uma pessoa que tem tontura, uma pessoa que vomita muito, desculpa o termo, uma pessoa que parece um bêbado, uma pessoa que desmaia. E eu vou te falar uma outra coisa, isso aqui não pode ser seu. Eu falei assim, por quê? Foi porque isso aqui é um exame de uma pessoa que está em coma. Meu Deus. Ou morta. Porque o seu cérebro não tem atividade nenhuma. Aí eu olhei para minha esposa assim, eu falei assim, será que tem câmera aqui? Deve ser alguma pegadinha. Aí eu falei assim, bom, não tem mesmo, né? Ela falou assim, Fernando, estou falando sério. E tem um detalhe, você precisa de uma cirurgia para ontem, seu caso é gravíssimo. Meu Deus. Você pode descompensar a qualquer minuto. Eu falei assim, o que seria isso? Ela falou assim, você pode cair a qualquer minuto e realmente virar óbito. Porque o que eu estou vendo já é óbito, mas eu não estou entendendo. Se aqui me mostra que você é óbito, como que você está conversando comigo? Só Deus. Entendeu? E aquilo na minha cabeça, eu falei, meu Deus, será que está acontecendo isso comigo? Eu até chegava a me beliscar. Não Falei é ontem. Nem para crer, né? Não acredita, na verdade, né? Aí ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você está enxergando bem? Eu falei, estou. Vamos fazer o seguinte, olha, aqui da sala do meu lado tem um oftalmologista, quem usa óculos sabe, né? Tem aquela máquina, e aí ele pediu, dá licença lá, entramos na sala, pois não, doutor, ó, atende o Fernando aqui, vê o que está acontecendo com ele. Aí ele pegou a máquina, colocou aqui próximo de mim, e falou assim, Fernando, você está enxergando tudo? Né? Ele vai abrindo, né, aquelas lentes. Sim. E eu fechava o olho direito, fechava o olho esquerdo, eu via tudo. Aí eu falei assim, doutor, o que está acontecendo? Ele falou assim, ó, eu tenho que ser sincero com você. O seu olho direito está perfeito, igual de um nenê que sai da maternidade. Só que o seu olho esquerdo está com borramento. Eu falei assim, o que seria isso? Ele falou assim para mim, faz o seguinte, ó, tampa o olho bom e tampa o olho esquerdo. E deixa o olho esquerdo, que seria o ruim, destampado. Uhum. E eu fiz o que ele falou. Ele falou assim, ó, é o seguinte, o seu olho está cheio de sangue dentro. Borrou sangue, ou seja, o tumor já pegou o nervo do seu olho. E eu fechei meu olho direito e deixei o que estava ruim, que ele falou que estava ruim, deixei aberto. E comecei a ver tudo. Ó, parede assim, lilás, roxa, verde, o seu vestido preto, o seu microfone tem o seu rosto. Ele falou assim, não é possível. Eu falei, não, tudo é possível para o que crê. E ele ficou sem entender, mas eu já estava entendendo um propósito de Deus. Mistério. Um mistério de Deus que a gente costuma falar, né? E aí ele falou assim, olha, eu não sei nem o que te falar. Vai com Deus. Para você ouvir um médico falar isso, é realmente
milagre. Chocante, né? Na verdade, Porque o você médico choca, fala, mas você sabe que é milagre de Deus. O médico fala, vai com Deus, porque eles acreditam na medicina. Eles são limitados, essa que é a verdade. Lógico. E Deus não tem limite. Né? Sim. Então, eu saí dali, fui para o hospital do Tatuapé, aí me levaram para o hospital do Tatuapé. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim, para a gente poder... Eu estou dando uma abreviada para vocês entenderem. Tá. Eu cheguei lá, o médico falou assim, o que você veio fazer aqui? Olha só, né? Em vez de perguntar, oi, tudo bem, né? Ser um pouco mais cavalheiro, mas cada um é cada um, né? Aí eu falei assim, doutor, eu tô com isso. Levei todos aqueles papéis que eu estava no médico. Aí ele falou assim para mim, você é o Fernando? Aí eu falei assim, lembrei do que a médica tinha falado, né? Mas esse exame aqui é de uma pessoa em coma. Como que você está conversando comigo? A mesma coisa que a médica tinha falado. Eu falei, doutor, eu já sei de tudo isso, eu preciso de uma ajuda. Eu estava assim... A flor da pele, essa que era a verdade. E a dor de cabeça vindo, e eu tomava remédios e não tinha condições. Para vocês entenderem, eu tomava um comprimido por hora. Só que na bula desse comprimido falava que eu tinha que tomar de 1 em 8 horas. E a dor era tanta que eu tomava de 1 em 1 hora. E a dor não passava. E eu falava, bom, está acontecendo alguma coisa. Aí voltando desse médico da tua pele, ele falou assim para mim, ó, você não tem ninguém para te ajudar? Você não tem plano de saúde? Eu não tinha plano de saúde, como eu já falei para os irmãos. E aí eu falei assim para ele, eu tenho Jesus. Aí ele falou assim para mim, bem sarcástico, não, mas aqui na terra. Aí eu falei assim, eu tenho meus pastores da igreja. Liguei para um dos pastores, ele conseguiu me ajudar, e falou assim, ó, Fernando, vamos fazer o seguinte, já é tarde, né, a hora que eu consegui falar com ele, amanhã de manhã eu estou aí para a gente conversar. Ele veio até o hospital, nós conversamos, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho alguns contatos, continue em oração, que eu vou ver o que a gente pode fazer. Para minha surpresa, ele conseguiu uma transferência para o Beneficência Portuguesa. Não sei se os irmãos aqui conhecem, mas lá já ouvi falar. É um hospital referência, é um hospital só quem tem plano de saúde assim, que a gente costuma falar que é o top dos tops, né? Ou quem paga o particular para entrar. E o servo do Senhor entrou no SUS, no BP, fiquei numa ala de particular, depois eu descobri. E assim, foram coisas tremendas que foram acontecendo na minha vida. E aí quando eu cheguei no BP, foram fazer minha ficha, e a partir daquele momento eu só andava de cadeira de rodas. Colocaram uma pulseira rosa no meu pulso, escrito risco de queda, porque a qualquer minuto eu podia descompensar. E aí me encaminharam para o quarto andar, eu lembro até hoje, quarto 4.300 e alguma coisa. Subi para o quarto andar, estou sentado eu e minha esposa, ali no quarto, ela sentada numa poltrona, eu sentado numa outra. Aí me entra um médico, seus 30, 32 anos, falou assim, oi, boa noite, meu nome é Dr. Matheus, eu faço parte aqui da equipe de neurocirurgia do Hospital Beneficência Portuguesa, sou um dos médicos que trabalham com o Dr. Evandro. Esse doutor Evandro é um dos melhores médicos do Brasil, se não for do mundo, sabe? Começou a dar uma engrandecida. E eu falei assim, doutor, mas se Deus não tiver no negócio, não dá. Porque eu já sabia uma certa dificuldade no meu problema. Eu já estava entendendo o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, quem é o paciente? Aí eu olhei assim e falei, sou eu mesmo. Ele falou, não, mas o que eu estou vendo aqui é de uma pessoa em coma. Todos os médicos falavam a mesma coisa. Porque não se um médico fala, você fala, poxa, é um médico. Mas 2, 3, 3 médicos falaram a mesma coisa. Eu olhei para minha esposa e falei, realmente, eu acho que eu estou com algum problema mais grave do que eu estou imaginando. Gravíssimo. Aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, ó. Eu não sei nem o que te falar, mas vamos fazer o seguinte, daqui 15, 20 minutos, no máximo, vai vir uma enfermeira, vai te trazer um propé, um avental e uma touquinha para você colocar na cabeça, porque no centro cirúrgico você tem que entrar de touca. Aí eu falei assim, doutor, me fala uma coisa, essa cirurgia é para quando? Ele falou, para ontem. O seu caso é gravíssimo, a gente não pode perder tempo. Então eu só vim aqui me apresentar, porque daqui a pouco você está entrando no centro cirúrgico. Aí eu falei assim, só mais uma perguntinha, e eu paro. Como é feita essa cirurgia? Ele falou assim, você quer saber mesmo? Você vai ser colocado numa maca, nós vamos colocar uma morsa na sua cabeça. Sabe, morsa de mecânico? Aquela peça que prende assim? Sim. Aí eles falaram que prenderam minha cabeça, furaram atrás para tirar o crânio, a parte do crânio, para ter acesso ao cérebro.
Aí ele falou assim, você já viu como abre uma mexerica? Você descasca e faz assim, não é? Você não abre a mexerica? Ele falou, exatamente, vai ser feito assim. A partir daquele momento, para mim, foi bom, acho que agora é o fim, né? E eu com 37 anos. Isso em 2017, hoje eu estou com 39, né? Então foi se passando, eu fiz a primeira cirurgia que eu fiz, coloquei uma válvula na cabeça. A segunda cirurgia, eu tirei o tumor, 10 horas de cirurgia. Meu Deus. Conseguiram tirar o tumor. A terceira cirurgia, quando eu fui da segunda para a terceira cirurgia, o que aconteceu? Da minha segunda para a terceira, eu comecei a passar mal na sala de recuperação. Aí a minha esposa viu lá no monitor, meus batimentos cardíacos estavam todos alterados, minha pressão, a minha sucção, elas falam lá, né? E falaram assim, ó, nós vamos levar o Fernando de novo para fazer algum exame, porque ele não está normal. Quando fizeram o meu exame, tinha dado 2 edemas na minha cabeça. Ou seja, tinha estourado, não sei se foram duas veias, e explodiu sangue dentro da minha cabeça. Meu Deus. E aí, centro cirúrgico novamente. Terceira cirurgia. Abriu no mesmo corte. Coisa de horas depois, abriu de novo. Não tinha nem cicatrizado, abriu de novo. Aí, o médico falou assim, olha, era tanto sangue. Depois reuniu minha família e falou assim, olha, era tanto sangue na cabeça do Fernando que nós colocávamos uma agulha na cabeça dele assim, ó, e puxava com seringa. Colocava agulha e puxava com seringa. Encheu 3, 4 tubos, eles falaram. E aí reuniram minha família e falaram assim, olha, infelizmente nós temos que falar com vocês, a cirurgia do Fernando foi boa, porém essas próximas 24 horas para ele é fundamental. Por quê? Manipulamos muito a cabeça dele e a gente sabe que quando espalha sangue no cérebro, porque é o órgão principal do corpo humano, a pessoa tem sequelas. Sim. Para um braço, para uma perna, para uma fala, para alguma coisa. E, infelizmente, do Fernando, do pescoço para baixo, ele não mexe mais. Esse foi o diagnóstico que foi me dado. Do médico. Aí minha esposa falou assim, doutor, mais alguma coisa? Aí ele falou assim, ó, e ele tem 1% de chance de sobreviver. Aí minha esposa falou assim, mas qual a diferença de sobreviver e de viver? Aí ele falou assim, ó, todos vivem. A gente pega o carro, a gente se locomove, vai para a igreja, vai para o mercado, só que o Fernando vai ficar numa cadeira de rodas e só vai mexer o olho e a cabeça. Não vai falar, não vai sentir, vai ser realmente um vegetal. Ele vai sobreviver. É uma sobrevida. 1%, né, doutor? Minha esposa. Aí ela falou assim, o senhor já ouviu falar de Jesus? Aí o médico já tomou um choque, sabe? Aí ele falou assim, já ouvi falar. Então, 1% com Jesus é 100. É Glória fé. a Deus. É fé, né? E aí o médico falou, olha, eu não sei o que te falar, mas essa é a realidade. Na madrugada, o meu sogro tem muita revelação do céu, muito usado pelo Senhor, e o Senhor falou, me busca na madrugada que amanhã de manhã vai ter boa notícia. Bom, reuniu a família, passaram acho que a madrugada inteira orando. No outro dia de manhã foram fazer a visita para mim. Subiram até a UTI, onde eu estava, depois dessa cirurgia, e a enfermeira colocou no meu prontuário que eu estava participativo. Aí o médico, a enfermeira falou assim, como assim participativo? Ele está cheio de aparelhos, cheio de sedativo, cheio de aparelhos ligados nele, né? Aí ela colocou, porque ela chegou de manhã e falou assim, bom dia, senhor Fernando, tudo bem? Aí falou que eu levantei a mão, dei um tchau e mostrei a minha tatuagem. Porque eu tenho uma tatuagem aqui. Não estou aqui falando sobre tatuagem, tá? Longe de mim, mas... É só para dizer que... só para dizer. E aqui está escrito Deus é fiel. Está escrito em inglês, mas está escrito Deus é fiel. God, yes. E levantei a mão, voltei a mão para o lugar e dormi normalmente, do jeito que eu estava. Porque eu estava desacordado, eu estava num coma induzido, né? E aí ela fechou a cortina e colocou no meu prontuário. Quando o médico chegou, era 7 horas da manhã. E aí isso depois o meu sogro me lembrou que Deus é tão fiel que ele prometeu. Ele falou, orem na madrugada que de manhã vocês vão ter boa notícia. E aí quando o médico chegou lá e foi ler meu prontuário, eu preciso ver o Fernando, que o Fernando hoje é um dos pacientes mais complicados desta UTI. E aí quando ele foi ler meu prontuário, estava lá que o Fernando estava participativo. Como assim participativo se ele está cheio de sedativo, cheio de sonda? Se eu quiser abrir o peito dele aqui agora, eu posso fazer uma cirurgia aqui, ele não sente nada.
Mas doutor, a enfermeira, mas doutor, quando nós chegamos, nós demos um bom dia pro Fernando, ele levantou o braço, deu tchau e mostrou a tatuagem. Ele falou assim, não é possível. Então, por favor, o senhor vai lá e veja com seus olhos. Ele foi lá na minha baia, abriu assim uma cortininha que tinha, falou, Fernando, bom dia, aqui é o doutor tal, explicou. E eu fiz exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Levantei o braço, dei tchau e mostrei a minha tatuagem. Fiz assim, né? Apontei para a tatuagem. E aí ele falou assim, ó, eu não estou entendendo nada. Deus é fiel. Então eu tenho certeza, senhor Mário, que foi o Espírito Santo. Porque eu, Fernando, não lembro de nada. As pessoas me perguntam, você fez isso mesmo? Eu não lembro, mas eu sei que eu fiz porque tinha N pessoas da minha família próximo. E eu confio em todos, 100%. Então é um testemunho para mim que ficou marcante. Então depois disso eu tive que fazer uma traqueostomia. Não sei se as pessoas conseguem ver daí. Eu tenho uma. Depois a gente vai ali, né? Eu consigo ver. Eu tenho uma marca aqui. Eu tive que fazer uma traqueostomia porque a minha língua caiu atrás da minha garganta. Como manipulou muito o meu cérebro, o nervo do meu cérebro que comandava o nervo da minha musculatura da boca morreu. Essa que é a verdade. E aí minha língua caiu para trás e eu não tinha oxigenação. E eu tive que fazer a traqueostomia. Então eu fiz a traqueostomia. Depois da traqueostomia eu tive que fazer uma gastrostomia. Porque eu tinha uma sonda aqui nasal e me infeccionou os seios da face. Aí o médico falou, nós vamos ter que tirar a sonda e fazer uma gastrostomia, que é aqui na barriga, 17 pontos aqui, para poder entrar medicação e alimentação. Após isso, fui para o centro cirúrgico de novo fazer essa gastrostomia. Depois eu voltei para o centro cirúrgico. Isso eu estou contando para os irmãos entenderem. Voltei para o centro cirúrgico. Eu fiz a traqueostomia novamente, porque aqui existe uma cânula, um tubo que entra aqui, e esse tubo foi rejeitado pelo meu corpo. Eles tiveram que voltar o Fernando novamente para o centro cirúrgico para refazer a cirurgia. Meu Deus. Então é assim, meu Deus era tremendo. Mas eu entrava no centro cirúrgico, os médicos me davam tchau. E te cortando, você cortou a cabeça, tem a cicatriz? Cortei, tenho a cicatriz. O pessoal até brinca que é o Fernando Gibi. É. Porque é muito corte, quebra a cabeça, né? E engraçado que a minha marca ficou parecendo uma cruz. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, porque você sabe que tem muitos Tomé, né? Sim. E às vezes a gente... Tem. E muito dentro da igreja. Sim, principalmente. A gente traz, conta a bênção, né? E as pessoas acham que está contando historinha de gibi. Então aqui a gente... mostra, né? Veio um pastor aqui, pastor Marcos Montolo, e eu fiz ele tirar a camisa e mostrar todas as tatuagens que ele mostrou. Eu vou fazer a mesma coisa com o Fernando. Tu vai mostrar as cicatrizes também, mostro, tá bom? Mostro. Pode continuar. Daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando. E aí eu fiz, né, de novo a traqueostomia, porque a minha oxigenação estava muito baixa e eu podia ter uma parada cardiorrespiratória. E aí fizeram essa traqueostomia. Após a minha traqueostomia, eu fiz a gastro. Depois da gastro, eu tive a síndrome de Fournier. Se as pessoas puderem aí, isso é a famosa traça do corpo humano. Não existe a traça da roupa? Sim. Você coloca uma roupa lá no guarda-roupa, daqui a pouco você vai ver que a pontinha dela está comida. Se você não usar ela ou tirar de lá, você vai ver que ela está toda comida embaixo. E a minha foi exatamente isso. E o meu foi exatamente na virilha, perto das partes genitálias. E um belo dia eu estava tomando banho, tomei meu banho normal, senti um pouquinho de incômodo. Quando eu voltei para o quarto, que eu me troquei, que eu fui sentar na cama, eu não aguentava sentar. Eu falei assim, o que está acontecendo? Será que eu sentei em alguma coisa? Levantei pensando que eu tinha sentado em alguma coisa, e não era. E aquela dor, Silmara, pensa numa dor, parecia que tinha uma faca enfincada. E aumentava. E aí eu chamei a minha esposa, eu falei, Mi, ela chama Michele, né? Eu falei, Mi, dá uma olhadinha para mim. Ela fez assim, ó. Eu falei, ué. Eu pensei, inicialmente, será que é um furúnculo? Porque furúnculo, ela falou que dói muito, né? E aí ela olhou e falou assim, olha, eu não sei o que é isso, vamos chamar a enfermeira. Quando chamou a enfermeira, ela falou assim, o que está acontecendo? Aí eu mostrei para ela e é constrangedor. Isso você ainda no hospital? Isso tudo que eu estou contando dentro do hospital. Quando ela olhou e falou assim, o que está acontecendo? A coisa mais constrangedora é você ficar nu perto de uma pessoa que você nunca viu. Porque assim, trocava de enfermeira de 12 em 12 horas. E estava uma enfermeira que você nunca viu. E ela falou assim, eu posso dar uma olhadinha? E você tem que ficar nu na frente dela.
constrangedor. Eu até fechava o olho para não ver a cena. E ela falou assim, olha, eu acho que isso é um cisto perianal. Mas eu vou chamar o médico para a gente ter certeza. Aí interfonou lá em cima, no centro cirúrgico, o médico desceu. E ele olhou e falou assim, olha, isso não é cisto perianal, isso não é o furúnculo, isso não é nada. Isso chama-se síndrome de Fournier. Só de eu bater o olho eu sei. Porque eu já estou tantos anos nessa área, eu já sei. E ele colocava a mão assim, Silmar, chegava a pegar fogo de tão quente. Porque o local, quando a gente tem uma infecção, não fica quente normalmente? Sim. Estava quente. Ele falou, se eu jogar um ovo aqui, é capaz de fritar. Meu Jesus. Aí eu falei assim, e aí, doutor, o que tem que ser feito? Ele falou, isso é cirúrgico. Eu falei, não. Cirurgia de novo? Eu fiz exatamente essa indagação. Foi cirurgia de novo? Não brinca, doutor. Aí ele falou assim, ó, infelizmente é cirúrgico, porque isso não explode, não vem para fora, isso aí a gente tem que rasgar e tirar. Aí eu falei assim, tá bom, doutor, só que é o seguinte, eu vou orar. Do jeito que eu estou te falando. Eu vou orar. Se Deus falar, vai para o centro cirúrgico, eu vou. Se Deus falar, não vai, não vou. Eu sou totalmente dependente de Deus, de tudo que eu já passei, eu estou dependente de Deus. Aí ele falou assim, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, já é um pouco tarde, não olhou assim no relógio, amanhã de manhã eu volto aqui para te pegar para ir para o centro cirúrgico. Você deve estar um pouco nervoso. Eu falei, não, estou são, doutor, estou super são. Tudo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que eu estou falando. E aí eu lembrei que o crente tem que ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. E da noite até amanhã existe o quê? A madrugada. E aí eu falei, Senhor, eu vou te buscar nessa madrugada. Eu preciso de uma resposta, Deus. E, irmãos, eu vou falar para você que eu estava todo cheio de fios ligado, né? Porque eu tomava assim, o pouco do banho que eu tomava era com os fios. Porque eu falei para vocês que eu ia tomar banho, quando eu voltei, estava ali cheio de fios e eu não podia ficar dobrando meu joelho, porque a gente tem na cabeça, né? Eu vou falar com o papai, eu vou dobrar meu joelho. Deus ouve essa oração de qualquer jeito. Sentado, tomando banho, dirigindo, tomando café. Com é certeza. a sinceridade do seu coração. E eu estava ali deitado. E eu falei, Senhor, me livra disso, porque eu não aguento mais subir para o centro cirúrgico. Eu estou sendo sincero com o Senhor, como eu nunca fui. E aí a voz do Espírito Santo veio na minha cabeça e falou assim, ó, coloca a mão na sua virilha, coloca a mão na sua enfermidade. E eu coloquei. Fez assim, Silmar, ó. Sabe quando a gente estoura uma bolinha? Fez esse barulho. E aí quando eu tirei a mão, e eu pedi para acender a luz, né, o meu acompanhante estava cheio de pus e sangue. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, será que é bom ou ruim? Aí a minha acompanhante chamou uma das enfermeiras, as enfermeiras vieram e olharam e falou assim, meu Deus, o que aconteceu? Acho que imaginaram que eu cutuquei. Eu falei assim, não, eu só estava orando e realmente aconteceu. Elas falaram, mas isso não estoura. Eu falei, mas Deus estoura. Deus é o Deus do impossível. Aí ela falou assim, espera só um minutinho que eu vou chamar o médico. O médico desceu e falou assim, o que aconteceu, Fernando? Me biparam ali em cima, eu desci correndo. Eu falei, doutor, só que estourou. E eu estava com ataque, uma dificuldade para falar, eu tinha que fazer mímicas ou fazer leitura labial, eu tinha que pegar uma caneta e escrever. Ele falou assim, não, isso não estoura. Eu falei assim, mas Deus estoura. Aí ele olhou e falou assim, desculpa. Aí ele falou assim, nossa, estourou mesmo. Aí ele virou e falou para mim, você não vai ter que fazer a cirurgia. Eu falei, o dono já fez. O próprio Espírito Santo já fez. O cirurgião dos cirurgiões já fez. Aí ele falou assim, ó, mas nós vamos ter que fazer o seguinte, eu vou tentar te dar uma anestesia aqui e tentar pressionar para tirar o resto que tem. Aí, Silmar, eu fui até a lua umas 10 vezes. Misericórdia. Porque aí foram espremendo aquilo e a anestesia não pegou, porque o local estava infeccionado. Sim. E aí eles foram espremendo e eles me deram um lençol, eu coloquei na boca e mordia. Para não sentir dor, mas eu sentia. E eu espremendo. Encheram 3 fraldas geriátricas de adulto. De secreção de pus. Mas não precisou operar. Mas não precisei operar. Então, e depois dessa cirurgia, não precisou. Aí teve mais alguma cirurgia? Tive. Depois dessa, eu tive a colostomia. Ainda estou com ela. Depois nós vamos mostrar, né, para o pessoal ver. Eu não faço mais as minhas necessidades de modo normal. Sim. Que é o nosso famoso número 2. Eu faço tudo na minha bolsinha. Então, quando a bolsinha começa a funcionar, eu tenho que parar, ir em algum banheiro, esvaziar, limpar, fazer a minha higienização e voltar para o lugar onde eu estou. E agora estamos aguardando o Senhor aprovar, e alguns médicos também, a minha volta no hospital, que seria a 10ª.
espero que seja a última, Meu Deus. que é a reversão da colostomia. Uhum. Por que eu fiz a colostomia? Porque, como tinha aquela ferida lá embaixo que eu falei para os irmãos da síndrome de Fournier, não podia haver o contato das fezes com aquela parte aberta, porque Sim. seria na minha carne, né, nos meus nervos. Então não podia ter aquele contato das fezes, que é uma coisa suja, com uma parte limpa, senão eu poderia ter uma infecção generalizada. Sim. Aí tive que subir novamente para o centro cirúrgico para fazer a colostomia. E essa foi a 9ª. Aí acabou. Parou Então foram quantas cirurgias? Foram 9 cirurgias até hoje. Meu Jesus. Só na cabeça foram 4 e 5 no corpo. Então, nós vamos mostrar, né, É isso aí. aqui a cicatriz do Fernando para vocês. Vamos no comercial? Depois a gente volta, né? Então tá. Amém. A produção está dizendo aqui que é comercial. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando aqui a cicatriz aqui do Fernando para você saber que Deus é Deus. Amém. Eu sou abençoada e sou guardada em seu amor. Eu sou abençoada e